Olá pessoas, eu sou a professora Annelise e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um dos temores de todo professor. E às vezes nem só para os iniciantes, tá? Como fazer uma boa lousa. Esse é um problema que todos nós algum dia tivemos ou teremos que enfrentar, a lousa. Às vezes é logo no comecinho das primeiras experiências dando aula, às vezes leva mais tempo até que a gente receba aquele toque dos alunos sobre como a nossa lousa é confusa ou é difícil de entender. Olha, eu não tenho a melhor letra, nem a letra de professora, então muitas vezes os alunos já gongaram a minha lousa. E eu já vi professor que os alunos amavam a explicação, mas que eles se distraíam e ficavam ali tentando acompanhar como que a explicação se relacionava com o que estava escrito no quadro, que eles tinham até dificuldade. E é por causa disso que eu queria bater um papo sobre algumas das estratégias que a gente pode usar para solucionar essa questão. E aí talvez você pode estar se perguntando, mas Anne, por que você está falando de lousa, sendo que hoje em dia a gente tem outras alternativas mais legais para usar nas aulas? Olha, gente, sendo bem sincera com vocês, eu gosto e eu uso as ferramentas como os slides, vídeo, tablet, mapa mental, enfim. Só que eu acredito muito no papel que a lousa tem no cotidiano escolar. Ela é muito benéfica não só para a visualização do conteúdo, como também para a construção de um raciocínio junto dos alunos e também a sistematização final de uma ideia. E isso no Fundamental 2, no ensino médio, é cada vez mais essencial. Fora que, na maioria da realidade brasileira, a minoria das escolas tem esses recursos tecnológicos. E na prática mesmo, às vezes tudo que a gente tem é um quadro e um giz e a gente precisa dominar o uso deles. Para conseguir isso, eu considero que 3 pontos merecem uma atenção e um carinho por parte do professor. Antes de mais nada, da mesma forma que a gente faz para pensar a linguagem na nossa aula, a gente pode pensar para a lousa. E é fundamental a gente ter em mente quem é o nosso público. E é um pouco diferente da forma como a gente vai fazer uma lousa no ensino fundamental e uma lousa no ensino médio ou num cursinho pré-vestibular, por exemplo. Não necessariamente a organização, a estrutura em si, mas a rotina que a gente vai ter ao produzir essa lousa. Por exemplo, no caso do 6º ano, o aluno não vai ter o mesmo foco para lidar com um monte de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, explicando, escrevendo na lousa, fazendo um esquema. Então, é importante que você consiga auxiliar nesse processo de aprendizagem, das anotações e da atenção à explicação. Então, eu recomendo, nessa faixa etária, começar fazendo a lousa antes, com calma, dedicando um tempo ali para ela, que a turma copie antes e aí você explique. Além disso, é importante direcionar o olhar desse aluno, pensando na leitura que ele vai fazer dessas anotações depois, sem você ali para explicar. Então, para isso é legal destacar algumas palavras e conceitos mais centrais já daquela aula. E aí você pode usar um giz de uma outra cor, um canetão de uma outra cor e combinar com os alunos. Olha, toda vez que eu estiver fazendo aqui um sublinhado na cor vermelha, porque é um conceito importante. Agora, no ensino médio, a pegada é outra. Além do tempo para cada conteúdo ser bem menor, você pode ir montando o seu quadro durante a explicação, como forma de registro do raciocínio, e a construção também da estrutura da aula. E aos poucos você vai preenchendo conforme você fala aquele conteúdo. Nos 2 casos, é importante manter um padrão e rotinas para auxiliar os alunos no processo de aprendizagem, sem que ele acabe assim se desesperando e tentando anotar logo, rápido, com medo de perder as informações importantes e não preste atenção no conteúdo principal. O 2º ponto é dar sentido às ideias que você está colocando na lousa. Para você que é especialista em história, já conhece o assunto, talvez você não tenha problema simplesmente jogar as palavras relacionadas ao tema da aula, fazer como se fosse uma nuvem de palavras. Só que para aquele aluno que está tendo contato pela primeira vez ou depois de muito tempo que ele viu algo, por exemplo, como no ensino médio, isso não vai ajudar em nada. Isso não quer dizer que você vai escrever um monte de textão para eles copiarem, porque isso é tão disfuncional quanto as ideias soltas. É legal você criar destaques, separações, conexões entre as palavras ou frases para criar uma certa lógica, sabe? Você pode utilizar, por exemplo, sistemas de cores, grifos, setas, boxes, marcadores de tópico, numerações, esquemas, enfim, até desenho se você for bom nisso. Eu não sou muito boa em desenho, tá, gente? Mas eu costumo usar esses desenhos de homem palito ao meu favor. Então, nessa brincadeira de que eu não sei desenhar, mas eu sei desenhar melhor do que a professora de artes da escola, eu vou fazendo o meu desenho também e eles acabam adorando e às vezes querem copiar igual ou fazem do jeito deles, que sabem desenhar muito melhor do que eu. De toda forma, isso também é uma estratégia que eu pensei antes, sabe? E por fim, a última coisa pra se ter em mente é que não existe um único ou melhor jeito de fazer a lousa. Você pode olhar referências dos seus colegas,
Pode olhar os cadernos da sua época de escola e tudo mais da faculdade. Tudo isso pode ser feito, mas no fim das contas, é a soma desses exemplos com as suas próprias habilidades e muito treino que vai aperfeiçoar a sua lousa. E aí não adianta nada ficar olhando lousa perfeita no Pinterest ou de que alguém colocou no Instagram, cheia de frufru, se você não é dos frufrus, sabe? Às vezes tem alguma forma que você já faz nas suas anotações pessoais que pode ser implementada e adaptada para os seus alunos no seu modelo de lousa. Então, a maior dica é se observe e teste para ver o que funciona para você na sua sala de aula. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar alguns caminhos sobre pensar na lousa de vocês e bora começar a praticar. Quanto mais treino, melhor vai ficar. Se você quer um suporte a mais para suas preparações de aula, sugestões de abordagens, recursos que podem ser utilizados nas aulas de história, documentos históricos, tudo isso junto com a sua lousa, eu te convido a conhecer o meu Guia do Prof Transformador, uma coleção de reflexões e propostas para as aulas do ensino fundamental de acordo com cada habilidade da BNCC. O link está aqui na descrição e no comentário fixado também. E se você gostou desse vídeo e desse canal, já se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações e até o próximo vídeo.